Bom dia, bom dia! Como que vocês estão? Mais um dia de live terapia, hoje com a presença especialíssima da pastora Georgina Pereira. Tô aqui super na expectativa para escutar essa palavra. Se você vai ficar aqui com a gente agora no ao vivo, te peço que você traga aí seu chazinho, seu cafezinho, papel e caneta na mão, que nós vamos falar a respeito de um assunto delicado, que é a respeito do luto, como que a gente sobrevive, como que a gente traz significado para nossa vida depois que uma grande parte dela perde o significado, né? E, ó, a pastora Georgina já entrou. Bom dia, minha linda Cristina, meu marido, Ironeide. Bom dia, lindona. Já vou chamar a pastora pra gente começar, porque o nosso tempinho aqui é valioso. Deixa eu convidá-la. Gente, me ajuda aí, mandando aviãozinho para as pessoas verem o testemunho dessa mulher linda. Deixa eu ver. Tia, não tá me dando opção de eu te chamar. Peraí. Ah, agora deu. Vou convidá-la já, pessoal. Que gostoso, que honra. Vamos aguardar ela entrar. Obrigada, meu bem. Bom dia, Oi, tia! tia linda! Delícia de ter aqui. Tudo bem? Para mim é um prazer. A gente só fica falando e a hora que vê, assim, parece que fica mais próximo, né, Ludo? Nossa, gostou demais. Toda vez eu falo assim, por que que a gente não faz mais? Por que que eu não encontro mais? Bom demais. Obrigada, viu, linda, pela oportunidade. Privilégio muito grande estar aqui com você. Isso, tia, eu que agradeço a sua presença. Tia Georgina, eu vou querer começar começando, vou pedir para você se apresentar, né, para o pessoal, porque a live fica gravada, eu peço para eles compartilharem depois, eu sei que é uma mensagem muito valiosa e preciosa, né, que a gente vai ter hoje, e que Deus te abençoe aí durante a sua explanação, né, durante a sua palavra, e quero Amém. pedir assim, na expectativa que Deus abençoe cada uma dessas mulheres também, porque eu tenho tido muita procura de pessoas passando por muito momento de dor, sabe, tia? Por conta Uhum, de perder, né, muitas pessoas queridas e junto com as pessoas queridas sentirem que perderam o sentido também da vida, né? Que não tem um uhum. sentido para viver. E eu creio que essa live aqui vai ser cura na vida de muitos, viu? Então, se você puder Amém. se apresentar e o espaço é seu para a gente te escutar. Amém. Como a Ludo falou, meu nome é Georgina e minha maior alegria mesmo é cumprir aquilo que Deus tem para mim. E hoje de manhã eu estava, durante meu tempo de oração, eu até falando, Pai, que realmente eu cumpra a proposta até o meu último dia, né? Meu último respirar aqui nessa terra. Então, tendo essa oportunidade, eu estou realmente fazendo aquilo que o Pai me chamou para fazer. E eu tenho 3 filhos, todos casados, tenho 5 netos, e sou uma mulher favorecida pelo Pai. E eu tenho desenvolvido esse trabalho como pastora, mas não com trabalho só numa igreja local, mas o Senhor tem me chamado através de outros meios e eu tenho dito sim ao chamado do Pai. Então, o que ele tem para nós é o ID, né, Ludo? E a gente vai. E é isso. Eu posso já dar início, minha linda? Ô, tia, isso mesmo. Eu acho muito lindo seu ID, viu? Porque não tem uma vez que eu te falo assim, tia, vamos, que você já não está pronta, né? E eu creio que isso é maturidade, maturidade emocional, espiritual, muito bom, bênção. Vamos Amém. começar, vamos, eu quero te escutar um pouquinho a respeito, quando a gente falou do tema, né? O que que isso reverberou em você, que as coisas que você pensou, o que que da sua vida você acredita que pode aí ajudar a vida dessas pessoas que estão passando por essa situação? Queria que você pudesse contar um pouquinho de você, né, tia? Vai ser muito precioso te ouvir. Amém. Então, as perdas, os momentos de dores, nós nunca estamos preparados, né? Eu falo que sempre chega e nos surpreende. Eu acredito que não tem ninguém que, assim,
chega um momento muito difícil de um diagnóstico, luto, perda, desemprego e divórcio, né? São tantas dores, tanto sofrimento que chega. Eu acredito que ninguém está preparado para falar assim, não, pode vir que eu tô. Sempre que chega a gente é surpreendido. Mas antes eu quero até contar para vocês um pouquinho, né? Parte da história da minha vida. Mas antes disso, eu só queria ler com vocês alguns textos bíblicos, porque é a referência para nós enfrentarmos momentos difíceis. Nós precisamos de estar respaldado com essa base em nossas vidas para que a gente realmente suporte um momento difícil quando ele chega. Eu estou com uma amiga aqui que já entrou, que também está vivendo esse momento, né, de perda. E tem muitas pessoas que me procuram e realmente, assim, que não estão dando conta, né, de passar por esse momento tão difícil. E realmente a sensação que a gente tem é que não vai dar conta. Mas eu quero dar alguns princípios aqui que é o que nos sustenta, é que nos respalda para que a gente não morra na dor, mas para que a gente continue vivendo e aquela dor tenha um ressignificado em nossas vidas, para que a partir daquela dor a gente não morra nela, mas pelo contrário, que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas depois de superar, depois de experimentar o agir de Deus naquele momento de dor. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por sua vontade elas vieram a existir e foram criadas. É pela vontade do Senhor que tudo é criado, é Ele que sustenta, é nele que subsiste todas as coisas, e a esse Deus, o que nós temos que fazer é dar honra, glória e louvor, porque se nós estamos aqui, é por permissão dele, foi ele que nos criou e ele que tem nos sustentado. Em Salmo 139, versículo 16, diz que os nossos dias estão todos escritos e determinados pelo Senhor. E esse Deus que determina os nossos dias, que escreve os nossos dias, mesmo antes, em Efésios fala que antes da fundação do mundo, o Senhor já quis a nossa existência e Ele já nos amou. Antes de nós virmos a existir, nós já fomos amados pelo Senhor. Nós vemos em João que Deus nos amou tanto que Ele entregou o seu próprio Filho por nós. Então esse Deus que tem o controle de todas as coisas é um Deus de amor. É um Deus que quis a nossa existência, é um Deus que em momento nenhum Ele está agindo em nós com punição para vamos ver o que vai virar isso. Não, tudo já está determinado pelo Senhor. E esse Deus que nos criou é o mesmo Deus que nos sustenta, que nos ampara, que nos fortalece para que a gente possa passar nessa certeza de que, primeiro, nós somos amados por esse Deus. Então, se nós sentimos esse amor sobre nós, nós podemos enfrentar todas as coisas, assim como Paulo, né, dizia, ele estava num momento super difícil, eu falei, eu posso todas as coisas, eu posso enfrentar, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Então, a gente pode enfrentar o dia mal. Muitas pessoas acham que esse eu posso é você, assim, arrebentar aí, né, poder conquistar e poder ir. Mas, na verdade, quando Paulo escreveu isso, ele estava numa prisão, sofrendo, e ele falou, eu posso passar pelo dia bom e pelo dia mau. Eu posso ter alimento e não ter. Eu sei passar porque eu tenho um Deus que está comigo e é Ele que me fortalece. Então, é a presença em nós, de Deus em nós, que faz toda a diferença. E no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, o Senhor diz, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estamos em Cristo, nele nós podemos vencer todas as coisas. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, é um versículo que eu gosto muito. Diz assim, eu quero ler com vocês, só um minutinho para mim falar certinho. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o
Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Olha que coisa linda. Ele é o Deus de toda consolação. Esse Deus que nós servimos é o Deus que não nos desampara, é o Deus de toda consolação. Ele é Deus, mas ele também é o Pai. Ele é o Pai de misericórdia, ele é o Pai que nos ampara, ele é o Pai que está conosco. Ele é o Pai que, quando nós achamos que não damos conta, ele está ali conosco para nos pegar no colo, para nos trazer consolo. Ele é esse Deus de misericórdia. E com ele, no nosso barco, na nossa vida, é possível passar por momentos muito difíceis, sem esmorecer. E eu quero falar agora um pouquinho para vocês do que eu vivi. Eu sei que muitas pessoas, né, têm passado por momentos muito difíceis, têm passado por momentos de muita dor. Mas eu quero repartir com você daquilo que eu tenho experimentado em Deus. E daquilo que nós somos experimentados, nós podemos, né, repartir, nós podemos ajudar. Eu fui casada por 37 anos, namorei por 40 anos. E fui casada com uma pessoa muito especial. E um homem que me amou muito, eu amei muito, eu pude conhecer e viver uma linda história de amor aqui na Terra. E o meu esposo, ele era pastor, então ele era um homem assim muito cheio de amor. Ele não só carregava título de pastor, mas ele era um pastor de vidas. Ele é aquele que amparava muito. Eu falo que ele era os braços que estendia sobre a terra do amor de Deus sobre as pessoas. E ele era médico pediatra e era professor da universidade. Então, um homem que ele tinha a vida dele gasta com pessoas. Um homem que amou muito, um homem que dedicou muito a tudo que ele fazia tudo com excelência. Ele era um verdadeiro pronto-socorro nas nossas vidas. Ele sempre estava pronto para socorrer não só a nossa casa, mas a todos que aproximassem dele. Bom, e nós vivemos assim um tempo, esses anos que o Senhor nos concedeu, foram anos muito intensos, anos maravilhosos. Eu fui presenteada pelo Senhor com meu marido de uma forma muito graciosa. Mesmo, né, Edilamar? Quem conheceu ele sabe o quanto ele era, assim, muito especial. Mas nós sabemos, em Romanos fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, nem sempre é a nossa vontade. Na maioria das vezes, nós estamos pensando e querendo outra coisa que não está alinhada com essa vontade de Deus. E a vontade dele é soberana, é ela que é estabelecida. E nós temos que crer, ainda que nós não entendamos, que ela é boa, perfeita e agradável. Se o Senhor falou, é porque é. E mesmo que o que a gente esteja vivendo seja muito doído, eu vou crer, porque Deus me falou que o que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Mas no início de 2015, sempre início de ano, nós fazíamos muita programação e planejava. Eu gosto muito de planejar, de ter as coisas escritas. A gente já estava com um planejamento assim, nós já traçamos, né, algo que ia estender durante o ano. E nós fizemos algumas viagens no começo do ano, mas em março, no meio de março, eu percebi que meu esposo estava triste, ele estava ficando mais quietinho, e ele não é assim, não era assim, né? E eu quis que ele fosse no médico. E quando nós fomos no médico, a pessoa primeiro achou que era só um estresse, nós procuramos outro no mesmo dia, porque eu achei que estava intensificando. E veio um diagnóstico que, assim, para nossa, uma triste, né, surpresa que chegou até nós. Quando chegou lá, eu pensando que era uma depressão, ele foi diagnosticado que ele estava com câncer maligno, um glioblastoma grau 4. Ele toma aqui o cérebro dos 2 hemisférios e o grau 4 é o último grau.
é o último estágio da evolução desse câncer. E quando o médico falou aquilo, primeiro você não quer acreditar, né, nisso. E parece assim que o chão, naquele momento, parece que ele fez assim, sai debaixo de mim, um furacão vem, aquilo tudo que estava assim harmonioso, rodando lindo, de repente vira tudo de perna para o ar. E na hora eu falei, não, ele não vai morrer. O Senhor vai trazer vida para ele. Isso vai ser para manifestar o milagre do Senhor. E eu falei com o médico e ele concordou comigo, ele também era cristão. E o processo começou. Nesse dia nós já não saímos mais do hospital, porque ele quis acompanhar. Mas quando teve o resultado final, ele era muito amigo nosso, ele falou, olha, pode ir para casa, não tem o que fazer, aproveita a vida dele, porque assim, deve ter no máximo 1 mês de vida. Aí aquilo lá, assim, parte o coração. E nós viemos para casa, mas com o coração assim, estraçalhado, porque como? De repente isso e 1 mês de vida, né? E nós voltamos assim, conformada. Apesar de toda a dor, eu falei, parece que enfia uma espada dentro de você e mexe com a espada ali, né? Porque o trem sangra, dói muito. E nós chegamos em casa, meus filhos, né? Todos aqui, os irmãos dele. Mas assim, nós não conformamos com isso e nós falamos, não, tem algo mais a fazer. Começamos a procurar outros médicos e meu filho foi para São Paulo e os médicos nos animaram, todos os outros, a cirurgia. Falou, olha, ele vai ganhar de 3 a 5 anos de vida com qualidade. E nós enchemos nosso coração. 3 a 5 anos, muito melhor do que 1 mês, né? E nós começamos esse processo. Demorou esse processo todo, foram mais 15 dias e nós internamos para ele fazer essa cirurgia. E antes da cirurgia, eu entrei com ele no centro cirúrgico, pude ficar lá até o momento de iniciar mesmo a cirurgia, e eu comecei a declarar a palavra de Deus, Isaías 43. Eu falei, olha, ainda que você passe pelo fogo, a chama não vai arder em você. Ainda que você passe pelas águas, elas não vão te sumir. Oi, minha amiga. Para mim não travou, travou o seu que ficou rodando, né? Ah, mas agora voltou, tá tudo certo. Tá. Ali Nós a Dilamar paramos, acabou de ó. responder que tá trava... Aí tá sem som, elas estão falando. Ainda tá sem som? O meu e o da tia Georgina? Tá tudo sem volume, elas estão falando. Travou. Ai, Deus. Eu não quero cair a live, porque depois não fica. Só se a gente cair. Aí. Meu bem, pra você tá sem som? Meu marido. Aí Ó, uma tá. colocou. Voltou? Ah, então tá. Ah, voltou. Glória a Deus. Ótimo. Tia, vou te contar onde que eu parei. Quando vocês entraram no centro cirúrgico, né? Que você começou a orar para ele, Isaías 43. Isso. E
Aí ele passou pela... Eu saí da cirurgia e nós ficamos ali, assim, aguardando. E meu coração muito fortalecido em fé. Eu quero falar, né, para todos que estão ouvindo, porque tem momentos que chega até nós que é muito doído. É realmente assim, não tem como falar assim, como, né? Você sente mesmo, a coisa dói. Nesse momento não tem outra coisa a fazer a não ser agarrar com toda a sua força na misericórdia de Deus. Agarrar naquilo que Deus te prometeu, no que ele fala a seu respeito, que ele é esse Deus de amor que está com você, sempre presente, te acudindo, te socorrendo, trazendo consolo. Nós temos que agarrar. Não tem como. Às vezes as pessoas sofrem muito mais do que a dor em si trouxe. Muitas pessoas não conseguem sair desse momento de dor porque diante da notícia, elas brigam com Deus. Elas acham que aquela notícia, aquilo que chegou até a casa dela, até a sua vida, é injustiça. Aquilo lá não podia ter acontecido e ela separa de Deus, porque ela fica com raiva de Deus do que ele está fazendo. E a dor, que naturalmente ela já ia estraçalhar com seu coração, ela arrebenta totalmente. E por isso que muitas pessoas se entregam, vão para a cama e dessa dor elas não saem mais. Elas paralisam nesse lugar. E eu quero te lembrar, todos que estão aqui conosco, que nesse momento é um momento que nós temos que estar intimamente de Deus. É só nele que nós conseguimos superar e não ficar nesse lugar que é tão sofrido. O Helder passou pela cirurgia e depois ele ficou 11 dias no UTI entubado. Luda, eu tô vendo que o tempo ali tá 6h53. Tia, pode ir à Tranquilo? vontade. E ele ficou no UTI e todos os dias nós estávamos lá no UTI, eu levava o óleo, estava ali ungindo a vida dele, orando. Uma UTI que era para ser 3 dias, ficaram 11. O dia que ele foi estubado, assim que ele foi estubado, nós entramos no quarto e ele olhou para mim com os olhos muito vermelhos, custando a falar. Estava assim, muito inchado pela cirurgia, né? E ele olhou para mim e falou, Thalita cumi. E nessa hora, meu coração, assim, explodiu em fé. E na Bíblia, quando fala, Jesus chegou e falou, Thalita cumi, ele estava dizendo para a menina, levanta e anda. Essa menina estava morta. E Jesus falou isso, essa menina levantou e andou. E nesse momento, ele falou isso, eu peguei aquela palavra e eu comecei a declarar, Helder, esse não é seu lugar. O Senhor ministrou no seu coração enquanto você estava aí inconsciente, o Espírito estava ministrando no seu coração. Você vai levantar, vai andar. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para você. E aquilo ali foi meu combustível. Sabe quando você está ancorado? Eu ancorei nessa palavra, nessa promessa. Eu falei, ele vai. O Senhor tem promessa de vida. E ele foi para o quarto, ficou no quarto mais 10 dias. E nós saímos do hospital, viemos para casa. E ele, o que eu esperava que seria uma melhora, quando ele foi sair do hospital, que fez um exame, o câncer já tinha voltado para o estágio antes da cirurgia. Era algo assim, violento. E nós viemos para casa e eu declarando, sabe assim, o que eu fazia o tempo todo era declarar a palavra de Deus sobre a vida dele. E eu tomava aquela palavra por fé e eu falava, o Senhor vai operar o milagre. E eu falava, pai, o Senhor vai esperar aí até onde? Porque por mais que eu declarasse, por mais que eu quisesse, cada dia era como se ele tivesse escapulindo assim da minha mão. Devagarzinho, eu tentava segurar com toda a força e ele ia escapulindo devagarzinho. No dia 27 de junho, tinha 3 meses após o diagnóstico, né? O Senhor o levou para a glória. Foi o dia, assim, mais triste da minha vida. Foi o dia que eu achei que eu não fosse dar conta de viver. Foi o dia que eu falei, pai, eu acho que o Senhor enganou, porque é, assim, muito difícil. Mas, diante da dor,
desse momento assim que você acha, eu não vou dar conta, que a coisa assim tá muito apertada para você, parece que tá além do que você pode suportar. Nesse momento, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai tomar uma decisão de ser grato por tudo que Deus fez, ou você vai entrar no caminho da murmuração. E o caminho da murmuração, ele te estaciona. É como se ele te congelasse naquele lugar. Porque você fica presa porque você acha que Deus foi mal com você. Porque você acha que Deus errou no que ele fez. A murmuração é você não estar de acordo com a decisão que Deus tomou. E nesse momento, ainda que eu não entendesse de maneira nenhuma, não era o que eu queria de maneira nenhuma, mas eu falei, Pai, eu sou grata. E eu comecei a agradecer a Deus, porque Ele me deu a oportunidade de viver 40 anos com aquele homem tão especial. 37 anos casada com aquele homem tão especial. E eu comecei a encher meu coração de gratidão. Eu queria trazer à memória aquilo que me dava esperança. E eu falei, Pai, eu agradecia e mesmo agradecendo, confiando no meu Deus, ficou muito pesado para mim. Foram dias muito, muito doídos. E quando faziam 15 dias que o Helder tinha partido, eu achei que eu não dava conta, não. O trem estava assim, estava muito doído. Eu queria ver foto dele o tempo todo. Eu queria ouvir as últimas palavras que ele tinha dito o tempo todo. A última mensagem do WhatsApp, ele falando carinhosamente. Eu queria me alimentar daquilo o tempo todo. A minha vontade era de plotar a casa toda com foto dele, para que eu pudesse ficar vendo. Mas, nesse dia, eu deitei no chão do meu quarto e eu falei, Pai, eu quero te falar que eu sou grata por tudo que o Senhor fez, por tudo que eu vivi. Mas eu não entendi por que o Senhor levou só um. E eu quero te dizer, Pai, que eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Eu sei que o Senhor é soberano, que o Senhor não perdeu o controle. E eu comecei a falar para Deus da minha dor, que eu não estava dando conta de suportar aquilo. O que Ele tinha para mim? E nós vamos falar mais disso, né, daqui uns dias, sobre oração. Mas esse momento, para mim, de que eu estava ali prostrada na presença de Deus, foi assim algo muito poderoso. Porque nesse momento, a hora que eu fiquei em silêncio, que eu não dava conta nem de falar mais, eu falei que para respirar doía o coração, né? Aquela coisa parece que o ar não entra. E nesse momento, Deus me trouxe a memória. Ele falou assim, olha, o Helder completou a carreira, você não. E nesse momento, ele me falou, Talitha cumi. Aquela palavra não era para o Helder. Eu usei ele para ministrar na sua vida. Porque você agora levanta e anda. Porque eu tenho mais para fazer em você e através de você. Nesse momento, eu senti tão amada pelo meu Deus, pelo meu Pai. Porque eu falei, Senhor, o Helder naquelas condições que ele estava, naquela fraqueza, e o Senhor sabe o quanto eu amava ser ministrada por ele. E eu falei, Pai, naquelas condições, o Senhor ainda usou a vida dele para ministrar na minha vida, porque o Senhor sabia que agora eu precisaria daquela palavra. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus de amor, esse é o Deus que a hora que você fala assim, eu não dou conta, ele fala, filha, vem aqui no meu colo. Eu quero te mostrar que eu sou o seu Deus de amor, que eu estou cuidando de você. Em momento nenhum, o Senhor dorme. A palavra de Deus fala que Ele é o guarda de Israel, que não dorme, não dormita. Ele está atento às nossas vidas. Ele está atento a tudo aquilo que passa conosco. Ele está cuidando de nós. Ele fala, filha, eu movo terra e céus em favor da sua vida. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E nesse momento,
eu comecei a conversar com Deus, eu falei, Pai, toda essa falta que eu estou sentindo do Helder, essa vontade de sentir o cheiro, essa vontade de ouvir a voz, Pai, eu quero que o Senhor opere um milagre, que isso seja tudo revertido para o Senhor, que eu sinta essa saudade do Senhor, que eu queira ouvir a sua voz, que eu queira sentir o seu cheiro, que eu queira estar no seu colo. E o nosso Deus, quando nós o buscamos, ele fala, se a gente bate, ele abre a porta. Se nós o buscarmos, ele se faz achado por nós. Esse é o nosso Deus que sempre está presente para nos socorrer, para nos acudir, para nos amparar, para nos fortalecer em todos os momentos. Nós precisamos crer. E às vezes a gente pensa, mas aquele homem tão bom precisava desse câncer, né? Por que passar por esse momento tão difícil? E eu sei que tem amigas minhas que estão ouvindo aqui que também os esposos faleceram nessas condições, né? Com câncer, outros com Covid, outros, mas muitos aqui estão aqui comigo, os maridos já foram. E às vezes a gente faz muita pergunta nesse momento. E por quê, né? Por que o Senhor não operou o milagre? Por que ele não ouviu? Por que ele não fez? Por que, né, o câncer é algo tão sofrido? O Senhor não fez porque o plano dele era esse. Já estava tudo estabelecido nos céus. Antes mesmo da criação do Helder, os dias dele estavam contados. Os nossos dias estão contados. Por isso é tão importante nós aprendermos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Se você não aprende a contar o seu dia, você estaciona naquele momento de dor, e as horas estão passando, o tempo está passando, e você não cumpriu o seu propósito e ficou lá parada, quando você tinha ainda algo para fazer. Eu estou viva porque a missão que Deus tem para mim, ela não foi concluída. O que o Senhor tem para mim realizar na terra não foi concluída. E enquanto eu estiver aqui, eu tenho que avançar. E eu avanço como? Olhando para o alvo, olhando para Jesus, crendo que nele eu posso ir, que nele eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Ainda que as coisas não aconteçam como nós planejamos, ela vai acontecer da melhor maneira, porque vai acontecer da maneira que o Senhor planejou. Nós precisamos ter no nosso coração gratidão pela nossa vida. Gratidão, procura trazer à sua memória aquilo que te traz esperança e seja grata diante do Senhor. Seja grata porque hoje você saiu da cama, você está respirando. Seja grata pela oportunidade de viver mais um dia. E que esse dia seja intencional, que não seja de qualquer jeito, que não seja lamentando, que não seja murmurando, mas que possa ser da maneira que o Senhor escolheu para você viver no dia de hoje. Nós precisamos perguntar toda manhã, Senhor, esse dia, como que o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor tem para fazer na minha vida? A minha oração, Ludo, tem sido todos os dias, Pai, que eu seja Jesus hoje, na vida de quem eu encontrar. Que eu cumpra meu propósito onde o Senhor me levar. Nós não sabemos onde a gente vai estar. Às vezes é numa fila que a gente fica reclamando, às vezes é na espera de alguma coisa, às vezes é passando por um diagnóstico que foi muito assustador para você. Mas nesse momento, como o Senhor quer me usar? Como Ele quer cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida? Como eu posso ser luz em meio a esse turbilhão de coisas ruins que tem acontecido? No mundo, nós teremos aflição, mas o Senhor disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E com o Senhor, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. E nós, quando nós estamos na presença do Senhor, Ele vai nos ensinando a viver um dia de cada vez. Eu quero falar para você que está passando por um momento difícil. Entregue toda a sua dor na presença do Senhor e creia que Ele mesmo vai estar te ensinando a dar um passo de cada vez. Eu falo que o meu esposo, ele me mimava muito. Ele me fazia mesmo assim, tudo que ele podia fazer para mim, ele fazia. Eu não tinha o trabalho de abastecer um carro. Eu não sabia ir no banco, tirar um dinheiro, mexer numa máquina, porque ele trazia e colocava dentro da minha carteira.
Ele abastecia o meu carro no final de semana e me dava para me usar. Eu queria agradá-lo em todo o tempo. Eu usava o esmalte que ele gostava, a cor que ele gostava. Eu colocava a roupa, o cabelo, era tudo em função. A gente vivia muito em função um do outro. E quando ele faleceu, eu tive que aprender a viver. Eu tive que aprender a, inclusive, fazer escolhas. Porque eu ia muito na sombra dele. Aí eu comecei e falei, opa, agora a coisa mudou. Tirar a compra do supermercado, agora era eu. Abastecer o carro, então eu tive que aprender muita coisa. Muita coisa é nova para nós diante de uma perda. Mas o Senhor, em momento nenhum, não nos desampara. Ele está conosco. Ele é o nosso socorro bem presente em meio às tribulações. E que você possa, como diz em Salmo, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que criou céus e terra. Ele é o seu socorro, ele é o meu socorro. E que você creia nisso. Tome essa palavra por fé. O Senhor é o meu socorro. Eu sou amada pelo meu Deus e com Ele eu posso prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Lu? Nossa, tia, parece que eu levei uma surra. Eu tô até doída. Meu Deus, que forte, tia. E eu olho para você assim, como eu te admiro, viu, minha linda? Porque quando você traz assim, achei muito forte quando você falou a questão da escolha. A gente sempre tem escolha. E é muito lindo olhar para sua vida e ver que você escolheu a melhor parte, né? Ver que Amém. seu coração se encheu de gratidão, que você reconheceu, né, o amor do Pai na sua vida. Porque a gente fala desse amor, mas nem sempre a gente sente esse amor e a gente honra esse Uhum. amor. Né? Então, quando Verdade. você conta aí todo esse processo, dá para ver o seu amor por Deus, a sua confiança em Deus. Elizabeth Lucas, ela é uma autora que eu estudo e ela fala de uma protoconfiança, que a gente tem uma confiança dentro da gente em algo que é muito maior do que nós e que a gente nasce com isso. Eu entendo que isso é a centelha divina, isso é Deus, né? Então, Deus Uhum. está dentro da gente. Aí a gente Amém. confia, né, que tudo que está acontecendo tá no plano dele, assim como está lá em Efésios 1. E agora eu sou instrumento, né? Achei muito lindo assim a sua humildade, né? Porque o que você ensinou aqui são várias chaves. Eu anotei, tem um caminho, né, da gente ter confiança, da gente ser humilde, de ter um coração disposto, um coração aberto, da gente não olhar só para o nosso sentimento, mas olhar para aquilo que a vida convoca para além do sentimento. Né, o Amém. cuidado de Deus, usando a vida do tio Helder, assim, para chamar, né? Levanta e anda, Georgina. Tão importante isso vir da boca dele, né, tia? Assim, do seu Uhum. marido, como você disse, né? Alguém que você admira tanto. Então, muito lindo, muitas chaves. E isso me fez lembrar também que Frankl fala que a nossa parte humana, ela está na nossa dimensão espiritual. Porque bicho tem parte biológica, igual a gente tem, né, emoções igual a gente tem, Uhum. mas a nossa possibilidade de escolha, a nossa responsabilidade está na parte espiritual. Então é muito lindo quando você traz o quanto que isso foi um divisor de águas aí. Isso podia ter Uhum. mudado o rumo, não da sua vida apenas, mas o rumo das pessoas que estão junto com você, de pessoas que hoje te assistem, te acompanham. Quantas vidas hoje se abençoa, né? Quantas mulheres se levanta porque você Amém. se dispôs a levantar. E é esse olhar de serviço e de amor, né, tia, que nós somos chamadas. E é muito lindo. Eu quero aqui aproveitar o convite, quero fazer um convite, né? Que eu e a tia Georgina, a gente vai estar dando uma masterclass, já tem data, né, tia? Deixa eu passar É. aqui, dia 22. Ó, gente, anota aí, dia 22 de novembro, agora, às 19 horas, nós vamos estar falando sobre o poder da oração para que a gente combata o sofrimento. Porque como que a gente ora, de que jeito que a gente ora? Porque o que eu mais tenho visto, tia, são pessoas cristãs, mas que não usam das armas espirituais que elas têm Uhum. disponível, né? Então eu quero falar um pouco nessa masterclass a respeito dessa realização de escolhas que está na dimensão espiritual, da liberdade, da responsabilidade, como que a gente tem usado isso, e apresentar a oração como uma arma, né? E ensinar essas mulheres a orarem, né, tia? No Uhum. tempo que elas têm, porque tá todo mundo tão atribulado que às vezes a gente se Uhum. esquece do que é essencial, né? A gente esquece do Verdade. que é importante. E aí eu quero te agradecer, viu? Essa parceria vai ser uma masterclass linda. Ó, vai estar o link lá na bio, tá, tia? Eu vou te mandar o link
para você Tá. colocar na sua bio também, que o pessoal pode fazer inscrição por lá. A gente vai fazer ao vivo com as pessoas, então quem aproveitou aqui dessa palavra de hoje, para quem foi valioso, quem quer aprofundar com a gente, né? Entrar mais na dimensão psicológica, entrar mais na dimensão espiritual, para usar disso com propriedade, quero te convidar para estar com a gente no dia 22, comigo e com a pastora Georgina, linda, das 7, acho que a gente vai de umas 7 às 9, né, tia? Porque vai ser um conteúdo mais denso, a gente precisa dar um passo a passo, vai ter tarefa. Aí a gente abre um grupo, você entra lá no grupo e a gente conversa lá um pouquinho para contar para vocês como que vai ser. Vai ficar gravado assim, viu, Rê? Quero pedir para vocês compartilharem, viu, com pessoas que vocês conhecem, que precisam de ouvir essa palavra. Eu mesma conheço muitas pessoas que estão passando por uma situação de sofrimento, de perda, né? E realmente, tia, vai ser uma palavra que vai levantar muitas mulheres e homens aí que ainda têm uma missão e um Amém. propósito para cumprir. Obrigada, Amém. viu, minha linda? Amém. Só Vamos lembrando, orar? Ludo, Ah, ainda em cima desse convite, que eu falo, Deus vai nos dando oportunidade, né, a cada dia. Ou você pega a oportunidade e realmente aproveita, ou você vai deixar ela passar e ver o que que dá. E sempre que nós deixamos passar a oportunidade, nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho refletido muito sobre esse final de ano. Nós já estamos no final do ano. Mas eu acho, meu coração tem enchido de ânimo. Eu já estou assim, com uma agenda que eu falo, pai, eu quero até o dia 31, eu quero cumprir tudo que o Senhor já liberou para mim para esse ano. Eu não quero morrer com sementinha nenhuma. Esse ano não vai morrer com sementinha nenhuma que não foi semeada. Então, nós temos até o final do ano ainda para florescer em muitas áreas da nossa vida. E tem aí essa oportunidade, né? Que nós vamos ter aí, é dia 20, quanto mesmo, Lu? dia 20? 22, terça-feira, dia 22? 22, das 7 às 9. Vai ficar Aqui. gravado, viu, tia? Porque às vezes eu sei que tem mulheres que têm compromisso à noite na igreja, então nós vamos deixar gravado. Quem puder estar no ao vivo com a gente, participa do ao vivo. Mas isso que você falou é Ótimo. muito lindo, porque é uma oportunidade, né? E é algo que Uhum. a gente tem com tanto carinho sonhado, né? Em dar isso para elas, em oferecer. E eu creio que vai ajudar muito, vai ser muito, muito bom. Vai sim. Ludo, Tá bom, minha linda. Fica com Deus, viu? Um beijo obrigada. grande, gente. Vejo vocês segunda-feira que vem. Nós temos live 6h30 da manhã. E vai lá na bio, vou deixar o link lá. E aí a gente espera vocês na Masterclass, tá? No dia 22. Vai ser uma bênção. Fica com Deus. Um beijo grande, tia. Beijo todo mundo. Beijo.